A mente humana é como uma caixa de segredos com muitos compartimentos. Vou usar uma metáfora simples. É como uma cebola. A primeira camada é uma camada que foi muito estudada pela sociologia, pela psicopedagogia, pela psiquiatria, a filosofia entrou em algumas áreas, a psicopedagogia entrou de maneira um pouco mais detalhada, as ciências jurídicas também, de um modo geral, ela se envolveu com a primeira área, que são os comportamentos humanos. Uma pessoa é tensa, agressiva, ansiosa, irritadiça, tem baixo limiar para suportar frustrações, são comportamentos visíveis com as suas diversas consequências. A segunda camada desta grande cebola mental, ela representa o processo evolutivo da personalidade, não apenas comportamentos externos, mas também os registros das experiências e das informações que vão formando plataformas, consequentemente levando à expressividade de características da personalidade. Por exemplo, quem é impaciente aqui? Levante as mãos. São meus alunos. Tá. Você pode falar. Cite uma cidade. Recife. De hoje em diante eu serei a pessoa mais calma do Recife. Eu não vou mais me estressar com nada e com ninguém. Funciona? Até que alguém não te contrarie e não te estresse. Porque o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. De hoje em diante não serei uma pessoa impulsiva. De hoje em diante eu quero aprender a levar uma vida mais leve, abraçar mais e julgar menos. Bom, a intencionalidade não muda a personalidade, porque a expressividade de características da personalidade depende de plataformas, milhares de arquivos ou janelas para gerar espontaneamente aquela característica. A paciência, a tolerância, a generosidade, o altruísmo, a capacidade de você namorar a vida, a autoestima, a autoimagem. Então não basta você ter um desejo, não basta você pressionar alguém para mudar. Se você elevar o tom de voz, você piora os outros, porque você acha que através da sua pressão gere-se um registro que vai modular a pessoa que é teimosa, irritadiça, tensa, a se reinventar. Mas a tua atitude faz com que um fenômeno que está na terceira camada, chamada fenômeno RAM, registro automático da memória, arquive a tua reação agressiva, a tua irritabilidade, arquive aquilo que você não gostaria que fosse registrado. Por isso que, do ponto de vista do programa de gestão da emoção, ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Porque pressão, elevar o tom de voz, repetir as mesmas reações para que o outro mude, ou até fazer chantagem, eu faço tudo por você, você não reconhece, todo esse corpo de estímulos é registrado pelo biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, diferente do que você gostaria que registrasse. Ou seja, levando a pessoa a ter consciência crítica, reconhecimento dos seus erros, capacidade de se reinventar. Não, registra a invasão de privacidade, registra a sua ansiedade, a sua intolerância. Por isso que a humanidade, ao longo dos séculos, como não entendeu a caixa de segredos da mente humana e as mais diversas camadas, não percebeu que há muitas armadilhas mentais. Então, na segunda camada, ou no segundo compartimento dessa caixa de segredo, existe o processo de formação da personalidade, o registro dessas experiências. Só que o registro dessas experiências ocorre à deriva do eu.
Quando você dirige o seu carro, você tem liberdade de pegar o volante, usar o acelerador e o breque e dirigir para onde você bem entende. Seria quase que um filme de terror você ir para a casa de um filho, ou de um pai, ou de um amigo e ela te levar para um outro endereço e o carro desobedecer o seu comando. Vocês nunca ficaram assombrados que vocês não dirigem completamente a sua mente? Quem produz pensamentos que às vezes você pensa, puxa, até Deus duvida que eu pensei isso? Nunca ficaram perplexos que vocês controlam tantas coisas, mas aqui emoções e pensamentos perturbadores levam-nos a ter uma vida, uma pauta angustiante? Quem gosta de ir a velórios aqui? Não, ninguém gosta de ir a velórios. Nós vamos às lágrimas, perdemos alguém. Mas quem faz o velório antes do tempo? Ou seja, sofre por antecipação? Levante as mãos. Levante as mãos, são meus alunos. Quase todos. Bom, então, num certo sentido, na mente humana, nós fazemos velório dos problemas que ainda não aconteceram. E é o seu eu que quer ser masoquista, sofrer, se angustiar. Você quer conscientemente se deprimir, se estressar, ter crise de ansiedade? Sim ou não? Não? Então quem o faz? Então sua mente é uma casa de terror? Como eu disse? E a mente dos seus alunos? Por que muitos deles são inquietos? Porque eles querem sê-los? Porque são ansiosos, irritadiços? Porque os pais não conseguem colocar limites? Sim, há muitos pais que não conseguem colocar limites, não conseguem educar seus filhos para pensar antes de reagir, para se colocar no lugar do outro, para trabalhar perdas e frustrações que estão na segunda camada. As habilidades socioemocionais. Mas grande parte dos pais tenta, se esforçam, querem ver seus filhos generosos, altruístas, solidários. Mas por que esses pais não conseguem ter êxito? E por que essas crianças e adolescentes têm comportamentos que ferem, ou que perturbam o ambiente, ou que se auto-angustiam, auto-se perturbam? Vocês têm que perguntar, por que eu também produzo lixos mentais que eu não gostaria de produzir? Porque a mente humana, ela é muito mais complexa, tem muito mais camadas do que Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel,